Povo de Deus, um pequeno resumo aqui do livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 9. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Jerusalém não pensava no seu fim. Isso é um dos grandes erros que acontece no mundo, né? E muitas vezes acontece dentro da igreja. As pessoas não pensam no fim, né? No fim das coisas. Não pensam no futuro, na aposentadoria, irão ficar idosos. E, acima de tudo, não pensam no fim da sua vida, porque um dia estará diante de Deus para prestar conta de tudo que foi feito e de acordo com a palavra. Há muitas pessoas que trabalham hoje, mas estão esquecendo do fim, e isso é um erro muito grande, né? Porque o fim de todas as coisas que vale, né? Não é o começo das coisas que é mais importante, e sim o fim. E há muitas pessoas não pensando no fim. No capítulo 2, versículo 5, fala o seguinte: tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Olha só, quando Deus se torna o nosso inimigo. E a Bíblia já fala em Tiago, não é isso? Aquele que se torna amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então há muitas pessoas se colocando como inimigo de Deus, e até dentro da igreja, muito mais fora da igreja, mas até dentro da igreja também. Então, se posicionando de uma forma onde o próprio Deus acaba sendo o opositor da pessoa. Que coisa terrível quando Deus se torna o nosso inimigo. Há muitas pessoas nessa situação. E como ele se torna amigo? Por meio da confissão, por meio de Cristo. Né? Romanos 5. Sendo, pois, justificado por Cristo, temos paz com Deus. Então, nós nos tornamos amigos dele pela nossa confissão de pecados, e aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo se tornam amigos de Deus através de entregar a vida a ele. Capítulo 3, nós temos aí o conhecido capítulo 3, do versículo 20, né? Não, ainda não. Sim, esse aqui também é muito conhecido. Versículo 20: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. 21: quero trazer à memória o que me dá esperança. Percebe? As situações, os acontecimentos, no versículo 20, ele fala o quanto aquilo estava perturbando a mente dele, quanto estava havendo pensamento pessimistas na mente dele, e com certeza na mente do povo, né? Com certeza, naquela angústia ali que o povo estava, né? Tinha pensamento também suicida, né? Teve morte, mas também tinha pensamento suicida. Mas aqui o Jeremias, o povo que está num contexto ali de depressão, de medo, a mente, a alma acaba ficando doente, ficam pensando naquelas coisas negativas. Aqui que ele faz no versículo 20: não, eu tenho que mudar esse meu pensamento. Porque se eu ficar pensando em coisas só negativas, você vai me destruir. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Olha aí, ó. Olha aí a Bíblia te tratando o nosso emocional, né? Ou seja, pare com esses teus pensamentos negativos. Pare de ficar alimentando coisa ruim na tua mente, com a visão só coisa. A situação está complicada, os fatos mostram diferente, os fatos não são favoráveis, mas procure trazer à tua memória aquilo que lhe dá esperança. Então não se entregue a esses pensamentos, não se entregue à situação, né? A sua emoção focada na tragédia, no que deu errado, né? Pare com esse negócio. Traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Versículo 39, olha só. Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Isso é uma mania que nós temos, né? Nós reclamamos com Deus, queixamos com Deus, porque Deus não fez do nosso jeito. Nós reclamamos da vida, nós reclamamos que as coisas não deram certo, não está dando certo, não deu certo, reclamamos de tudo, mas vai avaliar. É tudo resultado das nossas ações, de atitudes erradas, de pecado errado. Nós ouvimos, nós tínhamos como fazer o certo e nós fomos teimosos, nós já sabíamos que não era para fazer daquela maneira e nós fizemos. Então, do que se queixa o homem? Não se queixar não, filho. Tem que olhar, enfrentar, trazer à memória
e prosseguir. Porque isso é consequência do que você produziu. É fruto da semente que você plantou, que nós plantamos. É isso? Capítulo 4, versículo 1. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. É interessante como Deus mandou construir o templo dele, mas Deus está muito mais apegado ao ser humano do que ao templo. Então, esse templo ele pode fechar. Prefiro que esteja fechado, porque o foco de Deus não é o templo, o foco de Deus é o ser humano. É impressionante, nos dias de hoje, muitas pessoas, o foco de muitas pessoas é o templo e não Deus. Deus nunca colocou o templo como prioridade, e sim o ser humano. Mas muitas pessoas colocam o templo em prioridade a Deus e aos seres humanos. Ou seja, o templo é o simbolismo da religiosidade, né? É aquela questão do protocolo. Muitas vezes esse templo, esse protocolo, ele passa a ter muito mais importância do que o próprio relacionamento com Deus e muito mais importante que pessoas. E Deus nunca se comportou dessa maneira. O templo é importante, sim, Deus mandou construir, é para a glória deles, mas o templo não é mais importante do que ele. O templo não é mais importante que pessoas, ou seja, as questões religiosas, todas elas focam em Deus. E depois de focar em Deus, qual é o segundo grande mandamento? Amarás ao teu próximo. E aí focado no próximo. São dois focos, Deus e o ser humano. Mas as pessoas muitas vezes valorizam mais o templo. E para encerrar aí esse panorama do capítulo do livro de Lamentações, capítulo 5, 4 e 5. A nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Tá vendo? Versículo 5. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Ah, tá exausto? Não tem descanso? Ué, o teu Deus falou para tu descansar todo sábado, tu não quis descansar, cara. É trabalhar 6 dias, no sétimo descansar. Você não quis descansar. O seu Deus falou para você ficar um ano descansando no ano sabático. Ó, você vai trabalhar 6 anos e no sétimo ano você vai descansar. Você não quis descansar. Bom, já que você não quis descansar, então eu não vou te dar. Ah, você não gosta de trabalhar muito? Teu negócio não é muito trabalho? Trabalho, 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 esquece de Deus? Então eu vou te dar trabalho. Você não quer? Né? Do que se queixa o homem? Queixa-se ante dos seus pecados. Não é isso? Versículo 5, capítulo 5, para encerrar, versículo 15. 5, 15 é a nossa última participação aqui. Cessou o júbilo de nosso coração, converteu-se em lamentações a nossa dança. Ele serviu ao Deus Todo-Poderoso, que o chamou para ser empresário e não para ser funcionário, não para ser escravo, muito menos. Ele foi chamado para se relacionar com um Deus festivo, que o ano todinho tinha festa, tinha júbilo, tinha alegria. Chamaram-os para a alegria, chamados para a festa, por causa do pecado. Eles perderam toda a alegria, todo o júbilo, toda a festa. E aí, aquela festa se transformou em lamentação. Não há mais dança, só há choro. Não há lágrimas de alegria, há lágrimas de dor. Por quê? Porque você escolheu, porque eles escolheram e nós podemos escolhermos também. Escolha, pois, a alegria, escolha, pois, servir ao Senhor, escolha fazer a vontade dele. Ame mais ao Senhor do que as questões religiosas, do que prática religiosa. Ame mais a Deus do que a tua denominação. Ame mais a Deus do que as questões internas da tua igreja. Há muitas pessoas que estão sendo afastadas da igreja, do relacionamento com Deus, por causa de atividade dentro do templo. As pessoas estão muito mais apegadas ao cargo dela na igreja, muito mais apegadas ao projeto que ela desenvolve na igreja, mas não estão tão apegadas a Deus. Isso é uma desgraça. Quando o teu apego é muito mais essas coisas do que a Deus, você perdeu totalmente o sentido do teu relacionamento, da tua vida cristã, da nossa vida cristã. Ok? É isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Não se esqueça de dar o seu like e participar nos ajudando. Aqui, Pastor Renê, pense em todas estas coisas e que Deus nos abençoe.